Boa tarde, pessoal. Meu nome é Kelly Oliveira. Eu atuo nas áreas de soluções integradas e eu sou responsável por Trellix aqui dentro da Abrasoftware. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos pela audiência em mais uma live exclusiva aqui dentro da Abrasoftware. E esse evento, ele faz parte de uma série de workshops online e o de hoje, ele vai ser focado só em XDR. Antes da gente falar um pouquinho sobre o tema de hoje, eu gostaria de convidá-los a seguir as nossas redes sociais. Vocês podem utilizar o QR Code que está sendo exibido aqui agora na tela, e vocês podem acessar os diversos conteúdos que foram gravados das lives que realizamos anteriormente. Vale lembrar que esse evento também está sendo gravado e ele será disponibilizado para que vocês possam acessá-lo mais tarde ou até mesmo indicar para os seus amigos, tudo bem? Hoje, nós vamos falar sobre XDR, que é uma plataforma de inovação da Trellix. Para aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto, temos a equipe da Trellix, a presença da Cíntia Costa, a Giovana, que é a nossa Sales Engineer, e o Lucas. O chat ele vai estar aberto a perguntas e após a apresentação da Giovana, iniciamos um bate-papo com perguntas e respostas sobre o tema de hoje. Cíntia, eu vou passar o bastão para você. Fique à vontade. Oi, Kelly, obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela participação de todos. Me apresentando, eu sou a Cíntia, eu sou Account Manager aqui na Trellix. Tá? Eu cuido especificamente da região de São Paulo. Eu tenho um par comigo, que é o Fran Nunes, ele cuida das demais regiões, né? E o nosso intuito aqui é passar um pouquinho para vocês quem é a Trellix, né? E um pouquinho das nossas soluções, do nosso portfólio, o que a gente tem a oferecer para vocês. E, assim, aproveitando, né, a Abrasoftware quase ninguém conhece, então é um dos nossos parceiros estratégicos, e juntamente com a Abrasoftware nós temos também o apoio do nosso distribuidor, que é a ScanSource, tá? Então nós temos aí o apoio tanto da área comercial como técnica, e a Giovana, que vai falar sobre as nossas soluções, é a minha pré-venda, né? Eu falo que ela é meu braço direito e esquerdo, então ela vai tocar em assuntos aí bem interessantes para vocês. E eu queria só mencionar um pouco sobre a Trellix, né? Algumas pessoas conhecem, outras não. Então, de onde surgiu a Trellix, esse nome? Tá? O ano passado, o grupo de investimento STG, eles compraram a parte de corporate da McAfee e alguns meses depois eles compraram a FireEye. Tá? Então, a Trellix é a junção aí da McAfee e da FireEye. Então, nós estamos aí unindo as nossas tecnologias, falando aí desde a parte de sensores, de detecção, de resposta, de inteligência, né? E a gente tem uma estratégia aí de apoiar, né, as empresas na expansão dos seus negócios de uma forma mais segura e proativa, né? Por que esse nome de Trellix? Eu falo que as pessoas são muito criativas, né? Vieram muitos memes referentes a esse nome, mas Trellix vem do inglês trellis, né? A gente, traduzindo isso para o português, a treliça, a gente fala daquela base que dá suporte para as empresas, ou para as plantas, né? Desculpa, crescerem. Então, esse é o nosso foco. Tá? Então, a gente já vem com uma base aí grande, como é uma junção de duas empresas bem conhecidas no mercado, McAfee e FireEye. Então, a gente já vem aí com uma base de... Estamos distribuídos aí em mais de 90 países, né? Temos mais de 40 mil clientes, temos hoje uma receita de 1,7 bi, e a gente tem um ponto muito importante, que a gente tem mais de 1 bilhão de sensores espalhados aí pelo mundo. Então, a gente consegue aí identificar, né, o que vem acontecendo diariamente, né, referente a ameaças. E a Giovana, ela vai falar um pouquinho agora, tá, sobre o nosso portfólio, e eu vou deixar meus contatos aqui. E, Giovana, pode tocar. Tá ótimo. Bom, pergunta mais falada, todos veem minha tela? Sim. Estamos vendo aqui, perfeito.
Legal, legal. Bom, então eu acho que a Cíntia ela já deu spoiler, eu não sei como ela conseguiu decorar esse slide, mas é exatamente isso. Então, a Trellix, hoje o nome não é muito conhecido, mas quando a gente fala em McAfee, quando a gente fala em FireEye, nós estamos falando em duas grandes líderes, duas grandes potências em cibersegurança. É uma empresa que foi fundada esse ano, mas é a maior base instalada do mercado de segurança já existente. Então, igual a Cíntia comentou, hoje a gente tem 1 bilhão de sensores de ameaça. O que significa isso? Tem 1 bilhão de computadores, 1 bilhão de coisinhas utilizando a nossa solução. E a partir do momento que a gente tem esse 1 bilhão de sensores, a gente tem 1 bilhão de olhos. E com isso é o que faz com que a gente tenha inteligência, visibilidade dos ataques e, consequentemente, ter um modelo avançado de resposta aos incidentes. Tranquilo? Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, nesse meio tempo, pode ir colocando no chat. E no final a gente vai responder todas elas com certeza. E também, na sequência, eu compartilho meus contatos com vocês. Tinha no primeiro slide, mas eu passei bem rapidinho, mas depois vocês vão ter os meus contatos. Então, quando a gente fala de duas empresas de segurança, não tem como a gente não pensar... Opa, peraí. Não tem como a gente não pensar no ciclo de vida de um ataque. Então, eu vou falar um pouquinho desse ciclo de vida de um ataque, até mesmo para contextualizar como que a gente consegue ajudar vocês. Aqui a gente tem uma matriz até um pouco conhecida, onde existe esse reconhecimento inicial. Então, isso também a gente pode chamar de Cyber Kill Chain, tá? Eu vou tentar não entrar tanto no técnico, para que a mensagem seja passada de uma maneira mais clara. Então, aqui a gente tem a Cyber Kill Chain. Então, o que é isso? Primeiro, o atacante, ele vai reconhecer quem é o alvo. Ele vai decidir quem que ele quer atacar da maneira mais simples possível. Então, ele vai começar a pesquisar pessoas, quem são os líderes, muitas vezes as tecnologias que essa empresa já utiliza. Eu trabalho na área de TI um pouquinho mais de 2 décadas e já estive do lado de cliente. E eu já recebi ligação perguntando qual antivírus você usa? Qual firewall que você utiliza? E assim, são informações que a gente não pode passar nunca. E isso é uma fase inicial de um ataque. O reconhecimento. Você saber o que você tem e saber por onde que você vai entrar. Depois disso, ele começa, eu não vou explicar passo a passo, tá? Mas, resumindo, ele vai definir como que ele vai entregar, como que vai ser a estratégia. Hoje, acho que 70%, 80% dos ataques, eles acontecem através de phishing. Então, ele vai definir quais são as ferramentas que ele vai utilizar e pronto, entrou no ambiente. Depois disso, ele vai tentar manter o movimento, ou seja, ele está dentro do ambiente, ele vai tentar elevar o privilégio, conseguir acesso a contas autorizadas. Uma coisa que eu sempre falei é que não tem nada mais complicado de você gerenciar quando a gente fala em segurança, que é um usuário com acesso, com a senha, mudar @123. Então, é onde ele vai tentar ganhar privilégios, até que, por fim, ele vai completar a missão dele. Qual que é a missão? Depende. Aqui eu dei o exemplo de empacotar e roubar os dados. Hoje em dia, um ataque muito comum, e que acho que todos os fabricantes falam muito, é de ransomware. Então, o ransomware, no começo, ele tinha uma finalidade pura e unicamente de pagar para que a pessoa tenha os dados de volta. Hoje, além disso, você precisa primeiro pagar para você ter a chave de decriptografia e ter os seus dados de volta, e muitas vezes você também tem que pagar para que essas informações não sejam expostas, porque ele não só criptografou, mas ele também já pegou essas informações. E quando a gente fala dessas regulamentações, é uma mão na roda para que os atacantes se aproveitem disso também. Então, são mais preocupações que a gente tem que ter. E tudo isso, desde esse início do ataque, existe um tempo, ou seja, o atacante ele não faz isso do dia para a noite. A partir do momento que ele conseguiu entrar, ele vai indo aos poucos, vai mantendo presença, etc. E quando a gente começa a falar das ferramentas de segurança para proteger esse ciclo de vida do ataque, como que a gente quebra essa corrente? Primeiro, tem esse cantinho verde, que é onde a gente fala em proteger. Proteger é onde você vai fechar a porta para não deixar que o ladrão entre. Então, quando a gente fala de proteção para endpoint, a gente está falando de antivírus. Se a gente está falando de proteção perimetral, a gente está falando de firewall, a gente está falando de IPS. Ou seja, a ideia é que a gente não deixe
o atacante entrar, que eu não deixo esse ladrão entrar na minha casa. Então, eu vou utilizar cadeado, fechadura, trancar a janela, eu vou fazer de tudo. Porém, isso é só a primeira parte. Então, você não deixar ele entrar. Como é que a gente vai garantir que ele não vai entrar? Eu poderia muito bem falar usando os sensores da Trellix, mas a gente sabe que isso não é uma realidade. Até porque não adianta você ter uma Ferrari se não sabe dirigir. Então, hoje, uma verdade é que as empresas que não sofreram um ataque vão sofrer ou não sabem que estão sofrendo. Então, é a gente tentar detectar e responder a esse tipo de ataque. Então, como que a gente faz isso? Se eu for falar no endpoint, quando a gente fala em McAfee, todo mundo fala, do antivírus, aquele Mzinho, isso mesmo. Então, se a gente for pensar, o próprio antivírus, ele sofreu essa evolução. Por quê? A gente entende que mesmo assim um atacante pode entrar no ambiente, ele pode bypassar as regras, ele pode dar um jeito de entrar. Então, depois disso, teve uma evolução que a gente falava de EDR, ou seja, ok, o atacante entrou através das minhas ferramentas forense, que o meu fabricante oferece, eu preciso detectar que existe esse ataque e preciso responder. Eu preciso quarentenar essa máquina, eu preciso reverter ao estado anterior. Então, quando a gente fala em Endpoint Protection, a gente está falando de antivírus. Quando a gente fala em EDR, a gente já está falando na detecção e na resposta. Só que eu estou falando só do antivírus. Quantas soluções de segurança são necessárias para a gente conseguir cobrir todas as barreiras? Então, hoje, cada vez mais, os ataques eles estão evoluindo. Então, consequentemente, existe a necessidade de adoção de mais ferramentas. Os ataques eles estão cada vez mais complexos e uma realidade nos dias de hoje, os times de segurança eles estão sobrecarregados. Por isso que existe tanta rotatividade de funcionários, por isso que o burnout é uma questão que está muito em alta nos dias de hoje, porque eu falei do EDR para o antivírus. Mas e quando a gente fala de um ataque orquestrado, do meu ataque que chegou por phishing, do meu ataque que de repente veio de uma URL maliciosa? Eu estou falando de várias ferramentas que estão envolvidas. Então, é isso que a Trellix ela tenta ajudar. Não só na proteção, mas também na detecção e na resposta orquestrada. Então, aqui eu tenho uns dados, esses dados eles foram tirados da Mandiant. A Mandiant, para quem não sabe, é a inteligência que veio da FireEye. Inclusive, o termo APT, Advanced Threat Protection, foi criado pela Mandiant. Então, e a Mandiant, FireEye e hoje a Trellix, então é tudo nosso. Então, aqui esses dados, eles são um pouco contra o que eu acabei de falar antes. Por quê? Eu falei que as ameaças, elas estão cada vez mais avançadas. Então, os atacantes, eles estão utilizando cada vez mais ferramentas, existem mais soluções de segurança para a gente se proteger de todos esses ataques que vêm de todos os lados. Só que nesse slide, a gente vê que o tempo de permanência, só voltando um pouquinho o slide, o tempo de permanência, essa linha verde, assim, que a gente tem, esse meio triângulo que fala, é o tempo que o atacante está dentro da empresa. Então, se a gente for ver de 2011 para 2020, o tempo de permanência diminuiu de 416 para 24 dias. Então, se a gente for falar, uma década atrás, um atacante passava muito mais tempo dentro do ambiente. As ameaças evoluíram, então por que hoje um atacante, o tempo médio são 24 dias? Aqui está a resposta. Então, esse estudo foi realizado pela própria ESG, que fala que o que vai ajudar na detecção e na resposta é a automação. A partir do momento que você tem a visibilidade, você tem a automação, você aumenta o seu nível de maturidade em segurança e, consequentemente, você consegue ter uma resposta efetiva aos incidentes. Desculpa. Então, hoje, 50% do mercado representa um baixo nível de maturidade, ou seja, eu tenho os meus dados, eu tenho os meus produtos descentralizados, eu tenho os meus logs descentralizados e, consequentemente, essa investigação ela é manual. Então, vamos supor, existe um ataque. Hoje, eu coloco o meu analista do SOC para ficar analisando o log. O log serve para quê? Ou para investigação ou para dashboard, para relatório. Só serve para isso. Tô brincando. Mas é basicamente isso. Então, imagina que eu tenho um analista que está analisando 3, 4 mil logs do dia anterior. Se ele passar um log despercebido,
pode ser um incidente que aconteceu. Agora, imagina quando eu tenho isso para 10, 15 produtos diferentes, para fazer análise de logs. Então, hoje, esse baixo nível de maturidade é o que representa o mercado de hoje. Então, eu tenho soluções, eu tenho os logs, eu tenho os incidentes e eu preciso investigar todos esses logs que apareceram na minha frente. Em contrapartida, a gente já tem o que representa 29% do mercado, onde já começa a existir uma correlação automática de alguns produtos. Geralmente, um próprio player, que fala que tem XDR, ou também não fala, não estou querendo apontar o dedo para ninguém, ele fala que ele consegue entregar a resposta aos incidentes, porém acaba sendo somente para o portfólio dele. Então, isso é o que representa também boa parte do mercado, então eu falo que eu tenho minha visibilidade única, eu tenho a minha gestão única, minha facilidade em investigar o incidente, porém, a gente está falando de um mundo parcial, a gente está falando de um mundo dentro de um player, porém, a gente tem todo o ecossistema de segurança, e hoje o que a gente foca é que a nossa ideia, a ideia da Trellix é elevar a maturidade das empresas, que hoje representam 21% do mercado, para que exista a automatização, para que exista visibilidade única e a resposta orquestrada para todos os vetores. Então, quando eu falo dessa automatização, quando eu estou falando dessa visibilidade única, do que eu estou falando? Estou falando do XDR, do XDR. XDR é uma sopa de letrinhas, como muitas outras criadas pelo Gartner, onde a gente usa o X significa Extended. Por que Extended? Porque, lembra que eu comentei do endpoint, do EDR? Ele vai fazer detecção e resposta, porém, só para o endpoint. Quando a gente fala em Extended, eu estou falando da minha camada de rede, da minha camada de aplicações, da minha camada de colaboração, de dados. Então, eu vou olhar todas as soluções de segurança que eu tenho, através de uma única console. E Detection and Response a partir do momento que eu estou vendo o meu ambiente todo, eu também consigo contar uma história de como um incidente aconteceu e ter uma resposta efetiva a esse tipo de incidente. Tranquilo? Então, eu acho que o jeito mais fácil para a gente conseguir fazer a analogia do XDR, eu olho tudo, eu estou com o meu mapa, eu estou vendo tudo que está acontecendo no meu ambiente. Então, independente de onde entrou a ameaça, quais foram as outras máquinas, o que chamou, eu vou ter essa visibilidade única. E a partir do momento que eu tenho a visibilidade única, eu consigo ter a resposta. Então, utilizando o exemplo, eu falei tanto do phishing, chegou um phishing por e-mail, esse phishing instalou na minha máquina, minha solução de endpoint não pegou, ele conseguiu fazer um movimento lateral, onde passou para 3, 4 máquinas. Dentro disso, a gente tem as ferramentas que foram executadas, os artefatos, e ele fez uma chamada para o servidor que vai mandar em tudo. Então, aqui a gente está falando de chamada para o servidor. Caramba, eu também estou falando de um firewall. Também poderia barrar isso na minha saída de internet. Então, a gente está falando da resposta orquestrada a várias soluções de segurança. Quando a gente consegue adotar essa mentalidade do XDR, da gente ter o controle, visibilidade, automação, o que a gente ganha? Então, a gente tem as melhorias operacionais. Então, o fluxo de trabalho acaba sendo muito mais fácil, porque a partir do momento que já está tudo correlacionado, essa investigação e essa automatização melhora. E o principal, o tempo de resposta aos incidentes. Então, a partir do momento que uma empresa sofreu um incidente de segurança, o que vai salvar é justamente o tempo de resposta. Porque enquanto o atacante conseguiu entrar no ambiente, é quando ele vai começar a fazer os movimentos, é quando ele vai começar a criptografar os dados, é quando ele vai começar a copiar essas informações para um outro servidor externo. Então, a partir do momento que você consegue responder de maneira rápida, você já está impedindo que esse incidente se torne um desastre. Ou seja, existe o risco, esse risco se concretizou, só que do desastre até a contenção do risco é onde o tempo de resposta é o que mais vai impactar. Tranquilo? Bom, Kelly, a gente tem alguma pergunta até agora? Enquanto não, Gi, pode seguir. Não? Gente, está todo mundo tímido ou ninguém entendeu nada? Eles ficam com vergonha no começo, depois eles começam a fazer as perguntas. Ou não estão entendendo nada do que eu estou falando. É muita informação, mas... Não, você está indo muito bem, pode continuar. E se aparecer aqui, eu te aviso. Tá ótimo.
Bom, então, como que a gente consegue responder efetivamente ao ataque? Agora, primeiro, eu estava falando muito do conceito de XDR. Esse conceito de XDR não é só como a Trellix vê, e sim é um conceito de mercado, onde muitos fabricantes de segurança estão fomentando essa ideia. E eu sei que esse XDR ainda existe uma nuvem escura em cima dele. Então, a ideia dessa primeira parte do webinar era conseguir passar para vocês a mensagem do que é o XDR. E agora, falando um pouquinho já das nossas soluções, como que a Trellix consegue responder efetivamente aos ataques? Então, aqui, primeiro, Extended, do X, o que veio do X. A nossa plataforma de resposta a incidentes de orquestração, ela é feita através de APIs. Então, a gente integra com mais de 650 fabricantes nativamente, ou seja, 650 soluções diferentes das nossas. Ou seja, a ideia, igual o que a Cíntia comentou do início, é que a gente seja a treliça. Eu não quero vender todo o meu portfólio para vocês, mas a gente entende que vocês já adotaram muitas soluções de segurança. Então, a ideia é que, através desse Extended, que a gente consiga integrar de maneira muito rápida e muito fácil, e sem dores no ambiente de vocês, para que vocês consigam ter essa visibilidade de todo o seu ambiente. Quando a gente fala em detection, só voltando um pouquinho, tá? Quando a gente fala em extended, seria também um dos principais diferenciais da Trellix. Porque quando a gente fala de qualquer outra ferramenta de resposta a incidentes, um CIEM, um SOAR, essa correlação, essa integração, muitas vezes ela acaba sendo muito sofrida, ela precisa ser feita através de parsing, códigos, etc. Então, nisso a gente também entende que não é uma coisa tão simples. Por isso que a nossa proposta de integração via API, com mais de 650 fornecedores distintos, é um diferencial nosso. Quando a gente fala dentro do XDR, a gente está falando em detecção, ou seja, a partir do momento que você realizou essa integração com os players de segurança que vocês já têm, você já está começando a gerar logs. Ou seja, a nossa plataforma ela já está sendo alimentada e nós temos a inteligência, tanto da Mandiant, que veio da FireEye, como a que veio da McAfee, para poder fortalecer a detecção. Então, a partir do momento que você fez a integração, você já vai começar a ter a visibilidade. Você precisa criar regra? Não, não precisa. Essa regra já é criada pela nossa inteligência. Giovana, mas eu quero. Tudo bem, você pode criar suas próprias regras. Então, a gente já vai dar a nossa base através da nossa inteligência, mas também a gente permite que você customize de maneira simples a visibilidade e detecção que vocês têm. Em relação às respostas, quando a gente fala em resposta, a gente está falando de playbooks, ou seja, nesse caso, vou usar um outro exemplo, que eu já falei muito de phishing, vamos supor que, falar um pouquinho de cloud, vamos supor que tem uma instância que está sendo criada e, de repente, elevando privilégios. Isso está acontecendo através de um usuário X. Uma resposta seria desabilitar esse usuário. Então, a resposta ao phishing, já voltando no mesmo assunto, seria bloquear a porta do firewall, bloquear o domínio e fazer a contenção dessas máquinas, quarentenar essas máquinas, tudo isso através de um único clique. Então, você consegue fazer com que essa resposta ela seja muito mais rápida, muito mais efetiva, porque eu não estou fazendo manual, eu não estou indo máquina por máquina, eu não estou indo domínio por domínio, eu não estou fazendo, minha investigação é única. Então, com isso, eu consigo dar essa resposta de maneira orquestrada. Tranquilo? Tranquilo. Bom. Então, aqui, falando um pouquinho dos nossos sensores. Quando eu falo sensores, são os produtos, tá? Então, primeiro, nós temos todo o portfólio que veio da FireEye e nós temos também todo o portfólio que veio da McAfee. Hoje em dia, o que fica? Tudo, fica tudo. Nós somos uma integração. Tudo no que tange XDR. Então, o nosso portfólio, eu não vou ficar falando o nome dos produtos, até para não criar um nó na cabeça de vocês, mas nós dividimos em alguns pilares. Primeiro, Network Security. Então, quando a gente fala de proteção perimetral, proteção de rede, eu estou falando do IPS. O IPS da McAfee sempre foi um dos grandes líderes e não vou nem dizer que é nosso carro-chefe, mas eu posso falar que a menina dos olhos da McAfee sempre foi o IPS, porque é uma solução muito robusta, muito forte.
a FireEye também tem uma solução que não é exatamente um IPS. Enquanto o IPS ele vai proteger o perímetro, a FireEye veio também com um sensor, onde ele vai fazer um Behavior Analytics para a rede. Então, são soluções que se completam. Então, por exemplo, hoje você consegue ter tanto o controle e proteção dos ataques que chegam no perímetro, como também os movimentos laterais, e identificar quais são as movimentações que acontecem dentro da sua camada de rede. E-mail Security é o nosso segundo pilar. Eu falo bastante dele por quê? Porque é uma solução onde a investigação, a parte forense, ela é sensacional. Então, a McAfee antes não tinha uma solução de e-mail security. Em contrapartida, a FireEye tinha uma solução muito forte. Então, isso veio somar forças ao nosso portfólio. Como que é a entrega? On-premises, cloud, híbrido, do jeito que vocês preferirem. Quando a gente fala em Cloud Security, a gente está falando de duas soluções também que vieram do portfólio da FireEye. Primeiro foi o CloudVisory. O CloudVisory, ele tem uma outra sopa de letrinhas, tá? Que é o CWPP e CSPM. Para quem não sabe, essa sigla foi criada pelo Gartner também, em conjunto com um brasileiro, o brasileiro que fundou a CloudVisory e que é nossa. Então, isso é uma coisa muito legal, não só falando da Trellix, mas sim falando do Brasil. Então, esse termo de Cloud Workload Protection foi criado por um brasileiro, o brasileiro que criou o CloudVisory e que faz parte do nosso portfólio. Qual que é o diferencial dele? Qual que é o nosso diferencial? Você consegue fazer tanto visibilidade para a nuvem, mas ele também é uma solução que funciona on-premises. Então, se vocês têm a nuvem de vocês, se você tem a infraestrutura de vocês, a gente também consegue fazer a proteção dos workloads. E também o Detection as a Service. Detection as a Service, ele é um sandbox. Um sandbox onde você consegue integrar, por exemplo, com o seu Teams. Então, se alguém tenta enviar algum arquivo malicioso, você pode jogar para esse sandbox para fazer análise, além da integração com todas as outras soluções já esperadas de um sandbox. Agora, falando desse segundo pilar, a gente está falando do Endpoint Security. Tanto a McAfee quanto a FireEye sempre tiveram soluções de endpoint. Essas soluções, elas estão sendo consolidadas. Então, o que era o mais forte da McAfee? A base instalada, a inteligência, como é que eu posso dizer? A possibilidade de você também ter machine learning e behavior analytics. Nossa solução não é somente baseada em assinatura, existe IPS de host, firewall de host, então uma solução de endpoint muito forte. E o que veio de muito forte da FireEye seria a parte de forense, de repente ver o que está acontecendo, logar o horário, ou seja, para fazer uma investigação. E também o EDR, que era o nosso. Quando a gente fala de SecOps e Analytics, eu estou falando do coração do XDR, que é o que eu vou demonstrar para vocês daqui a pouquinho, que é o Helix. O Helix é a nossa plataforma de orquestração e resposta. Em contrapartida, quando a gente fala de incidentes, a gente também precisa pensar de uma maneira proativa. A gente precisa saber o que está acontecendo no mundo. Então, uma das soluções que eu também gosto muito, muito dessa solução é o Insights. Muitos clientes, eles falam, eu não sei por onde eu começo, eu não sei se o que eu tenho é suficiente, eu não tenho a visibilidade da minha maturidade de segurança, comparando com outras empresas do mesmo ramo que a minha. Então, o Insights, além de você ter uma visibilidade de todas as campanhas que estão acontecendo no mundo, ele também vai te falar qual que é a sua maturidade de segurança. E se for falar, inclusive, do nosso portfólio, dos nossos sensores, por exemplo, Hilk, um novo ataque que acontece. Ele já viu, ele já mapeou dentro do MITRE, ou seja, quais são as técnicas que estão sendo utilizadas, e vai falar se, de repente, o que você tem é o suficiente para cobertura, se, de repente, você precisar alterar alguma regra, e isso de maneira muito simples. Então, você clica, pronto, alterei a regra que estava me deixando vulnerável a um tipo de ataque. Então, o Insights é uma plataforma de visibilidade. E o EPO é a console de gerenciamento único do portfólio da McAfee. Então, praticamente todas as soluções da McAfee, elas podem ser gerenciadas através do EPO. E, por último, eu tenho o meu pilar de Data Protection.
Então, Data Protection, claro, quando a gente fala de estratégia de proteção de dados, eu não estou falando só de DLP, e sim de uma estratégia orquestrada. Porém, nós também temos o nosso DLP, o DLP da Trellix, que veio da McAfee, sempre foi líder no quadrante mágico do Gartner, junto com algumas outros players, mas sempre foi uma solução líder. É uma solução extremamente customizável. Então, já trabalhei em muitos projetos de DLP e a maior preocupação dos clientes sempre foi a performance da máquina. Como a McAfee, ela é uma empresa que veio de endpoint, a gestão que a gente consegue ter em cima do endpoint, ela é extremamente granular. Você consegue definir qual que é o processamento, tanto memória como CPU, que vai ser utilizada. Você consegue fazer a instalação e desinstalação através da própria console. Você não precisa ficar atualizando política, você consegue fazer o ping na máquina para ver se ela está respondendo. Você consegue disparar, você consegue instalar, deixar oculto, interagir, tudo de maneira muito simples, porque é tudo feito através da console. Você consegue, inclusive, caso uma máquina nova seja adicionada no AD, você já consegue pôr o deploy. Então, você não precisa se preocupar, será que a política está atualizada? Eu atualizei minha política agora. Será que o endpoint está contatando o servidor? Porque você consegue fazer tudo isso através da console, inclusive de maneira multi-tenant. Você consegue, por exemplo, uma empresa que tem várias filiais. Você consegue organizar através de matrizes filiais e não somente no seu diretório do AD. Classificação. Então, quando a gente fala em proteção de dados, quando a gente fala em estar em conformidade com a LGPD, GDPR, etc., um dos primeiros pontos é a classificação da informação. Ou seja, você vai inserir metadados confidencial, público, privado, você vai taguear a sua informação, você vai classificar a sua informação. Nós entregamos isso de maneira nativa, sem nenhum custo adicional. Então, é possível que o usuário classifique a própria informação, ou se não, através de uma tarefa, você praticamente obriga, caso o usuário digite algum dado sensível, que essa classificação seja aplicada automaticamente. E isso quando você fala de uma política, na construção de política, a partir do momento que a informação está classificada, é muito mais fácil você poder criar qualquer tipo de política, sem depender da integração com outros players. Giovana, eu já tenho Titles, eu já tenho Boldon James, eu já tenho um classificador da Microsoft, não tem problema. A gente também consegue criar regras de DLP a partir disso, a gente consegue integrar com outros fabricantes. Porém, para quem não tem, nós também já temos, nós já possuímos nativamente. E quando a gente fala também de incidentes de segurança, então hoje a gente sabe que se um notebook for roubado, por exemplo, eu tenho um incidente de segurança. Então, como que a gente consegue se proteger disso? Criptografia. Ou criptografia de disco, ou criptografia de pasta. Então, nós temos soluções que vão ajudar a manter a integridade da informação. Tudo isso com a nossa gerência única, então você consegue fazer toda a gestão de chaves, etc. Giovana, mas eu já possuo a minha solução de criptografia nativa do meu sistema operacional. Nós conseguimos tanto fazer a gestão de criptografia, como nós também temos a nossa própria chave de criptografia. Ou seja, facilitar a gestão do seu ambiente. E, por último, o inventário. Então, até utilizando novamente a LGPD como base, os titulares eles têm direitos. Então, um titular ele pode simplesmente falar, eu quero saber quem tem as minhas informações, eu quero saber quem tem os meus dados. Como que a gente consegue fazer isso hoje? Então, através do inventário, você poderia criar uma regrinha e colocar para rodar em todas as máquinas, todos os servidores, e ele vai trazer essa informação. Só comentando, tá? Quando eu falei de data protection, a gente consegue proteger tanto os endpoints, os computadores, como servidores. Então, hoje a Trellix possui solução de proteção de dados suportada e homologada para servidores também, não é somente para endpoint. O mesmo client, a mesma instalação, o mesmo agente, porém para servidores. Então, a gente também consegue cobrir essa camada. E o mais importante, nós também temos integração com terceiros. Então, não importa o player que você já utiliza, você pode, de repente, ver o que está faltando, utilizar os nossos sensores, ou se não, a única coisa que vocês precisam hoje é ter a visibilidade, a resposta, a gente consegue integrar. Aqui eu coloquei alguns exemplos, porém, lembrando que a gente integra nativamente com mais de 650 fabricantes distintos.
Então, só utilizando de novo um pouquinho aquele conceito que eu mostrei diante do ataque, acesso inicial, aqui a gente tem um exemplo, a gente tem uma arquitetura. Então, quando a gente fala de XDR, a gente está falando de inteligência, sensores e resposta. Quando a gente fala de inteligência, a gente está falando de insights, a gente está falando do Cloud Advisor, a gente está falando daquilo que vai correlacionar os logs, da inteligência que vai fazer a correlação dos logs. Para prevenir o acesso inicial, nós temos N soluções. Então, quando vem uma demanda de XDR, a nossa primeira pergunta, qual que é a sua dor? O que você precisa? Por quê? Pode ser que, de repente, hoje, o que vocês precisam é de ter uma visibilidade. Eu não preciso obrigatoriamente estar no meu nível de maturidade onde eu consiga responder efetivamente aos meus incidentes. Então, quando a gente fala em XDR, a gente está falando desse conceito. Então, se vocês tiverem qualquer demanda, casos de uso, não hesitem em falar com a gente para que a gente faça esse desenho para ver o que mais vai se adaptar ao ambiente de vocês. Então, por exemplo, Giovana, dentro desse slide que você está mostrando, eu já tenho minha solução de criptografia, eu já tenho minha solução de endpoint, aonde que a gente consegue completar, tampar os buraquinhos para que entregue uma treliça forte. Então, conversa com a gente, tanto o time da Brasoftware como nós, o time da Trellix, a gente está sempre à disposição para sentar com vocês, para estudar o ambiente de vocês, porque a nossa ideia justamente é essa, não vender produto, é a gente vender a solução que vocês precisam dentro da necessidade real de vocês. Então, conversa com a gente vai entender direitinho o ambiente de vocês e, com certeza, a gente consegue definir uma arquitetura de XDR que seja, de fato, factível para o ambiente de vocês, que vai agregar ao ambiente de vocês. Tranquilo? Bom, pessoal, então, de apresentação mesmo, é isso. Eu só vou parar de compartilhar minha tela uns minutinhos, que eu queria abrir a minha plataforma para mostrar para vocês. Enquanto isso, eu queria saber, tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Tem, Gi. Uma pessoa anônima mandou aqui. Como vai ser essa migração de quem já tem McAfee no ambiente com um servidor de API interno para gerenciamento dos agentes? Vamos lá. Na verdade, o EPO ele vai continuar existindo, tanto o EPO on-premises como o EPO cloud, que seria o mVision. Quando a gente fala da integração, a gente está falando do roadmap, tá? Então, não vai existir uma migração. O que vai acontecer é que, em algum momento, o logo vai mudar, vai aparecer, ao invés de McAfee, vai aparecer Trellix e vai ter mais sensores para que vocês adicionem. O agente vai acontecer a mesma coisa. Então, uma das coisas que eu acho muito legal do McAfee Agent, hoje Trellix Agent, é que ele funciona como se fosse uma sacola. Então, você coloca a sacola, dentro dessa sacola você vai jogando os produtos que você quer, não precisa fazer reinstalação nem nada. Então, por exemplo, hoje eu já tenho minha solução de endpoint, então eu vou colocar minha solução de DLP, ou seja, tudo que eu quiser eu vou colocando dentro desse pacotinho. E, na verdade, o que vai acontecer é uma atualização, porque nenhuma solução vai ser descontinuada, o que vai acontecer é a unificação das inteligências. Perfeito. Tem mais uma aqui anônima. Eles estão com muita vergonha, gente. Ai, meu Deus. O Helix, ele é um CIEM? Tá. Eu vou mostrar para vocês o Helix, eu vou abrir a console, mas, assim, na verdade, ele funcionaria como um CIEM. Ele tem as funcionalidades de CIEM. Mas quando a gente fala em CIEM, a gente está falando somente na correlação. A gente está falando da visibilidade em cima do que é imputado aos logs. O nosso diferencial, primeiro, quando a gente fala de um CIEM, a gente está falando de parsing de logs, a gente está falando de um trabalho muito manual. Quando a gente fala do Helix, a gente está falando de integração nativa através de APIs. E, em contrapartida, um CIEM, ele não vai responder aos seus incidentes. Ele pode te dar visibilidade, porém a resposta vai ser manual. Ele vai falar as ações que você precisa tomar. Perfeito. Em contrapartida, a gente já vai ter os playbooks no ambiente que eu vou demonstrar para vocês. Ele possui alguns playbooks já definidos. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Mas consegui responder a pergunta sobre... Conseguiu. Tanto a primeira quanto a segunda? Foi satisfatória? Conseguiu. Tá, você ótimo. quer responder a terceira ou você já quer mostrar o que você quer mostrar? Não, respondo. Vamos lá. Tá, tem mais uma aqui. Anônima. Eles estão com muita vergonha.
Como ficarão os produtos concorrentes de FireEye e McAfee? É exatamente isso. É uma das preocupações, inclusive, que sempre existiram na nossa base instalada. Então, os produtos eles não vão deixar de existir, tanto para quem é McAfee como para quem é FireEye. O que vai acontecer é que quem é somente McAfee, em algum momento vai ter o enriquecimento da parte forense que veio da FireEye. E quem é FireEye vai ter o enriquecimento na gestão e na gerência do que era McAfee. Então, não vai ser um produto contra o outro, vai ser um produto somando ao outro. Show. Tem um anônimo aqui também. Na verdade, ele está fazendo uma sugestão, tá? Ele está colocando assim: o cliente podia ter um suporte remoto também. Seria uma mão na roda para a parte de infra e para a parte de suporte. Sim, esse suporte remoto, primeiro, eu não sei se foi nesse caso que você quis dizer, tá? Mas existe o próprio time de suporte da McAfee e também toda a parte de gestão da ferramenta tem nosso total apoio e suporte. Então, hoje nós temos tanto um time de implementação como um time de serviços que ajuda nessa gestão. Então, a gente entende que a adoção de uma tecnologia, principalmente uma tecnologia mais disruptiva, ela também vai demandar esforços e capacidade. Então, a Brasoftware, ela tem um time sensacional para poder apoiar vocês, e em contrapartida, nós também temos o nosso próprio time que vai apoiar. Tranquilo? Perfeito. Tranquilo. Não apareceram mais perguntas, Gi? Não? Não. Então, tá bom. Você quer falar mais alguma coisa? Você ia mostrar o portal, não era? Isso. Na verdade, eu queria mostrar para vocês, gente, isso na verdade é mais uma console de demonstração, tá? Mas é esse o Helix. Então, eu queria que vocês tivessem a visibilidade da simplicidade na gestão do seu ambiente. Então, quando a gente entra no dashboard, a gente já está vendo todos os alertas correlacionados. Então, o analista que vai fazer a investigação, ele já vai saber o que ele precisa priorizar para poder começar a investigar. Então, aqui é o dashboard inicial. O segundo operacional seria mais para os sensores que existem conectados. Então, a gente tem a inteligência de ameaças por atores, quais são os vetores, ou seja, quais são os sensores que eu estou analisando. Dentro das ameaças, aqui a gente utiliza o MITRE, que vai falar dentro do MITRE quais foram as ações que foram executadas e o histórico de uso de dados, por aí. Uma coisa que é bem interessante é que a gente consegue, inclusive, pegar usuários e colocar eles como, colocar uma coroazinha neles, ou seja, os meus usuários mais importantes ou que têm mais acessos, ou de repente os que vão ser alvo dos principais ataques, como os executivos, e a gente consegue fazer uma tagzinha nos computadores deles, nos usuários deles, porque a partir do momento que eu abro o meu dashboard e vejo quais são os meus alertas já correlacionados, eu também sei se tem um VIP envolvido ou não. Quando a gente, vou abrir aqui uma, por exemplo, essa Command and Control. Vou expandir aqui qualquer uma, só para mostrar para vocês mesmo como é que funciona. Então, ele vai falar, se a gente ler mesmo, vai saber uma técnica de Command Control que utilizou o bypass de usuário, blá, 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 blá. Não vou entrar muito no Technicase. Mas aqui é o que eu comento com vocês, que você tem uma história para contar. Você não tem só os logs de maneira isolada. Então, aqui você consegue tanto expandir os nós, ou seja, saber tudo que foi afetado, você consegue dar um zoom, saber quais foram as máquinas, quais foram os ativos. Eu vou colapsar aqui esses nós, só para mostrar. Então, aqui dentro do meu Network Security, eu tenho alertas do meu lado direito de onde que veio. Quais foram os sources, ou seja, eu já sei que não bloqueou, mas aqui eu vou ver quais foram os sources, quais foram os recursos. Então, aqui eu vou ver que tem as minhas máquinas, tem tanto IP como usuários, e quais são os alertas já correlacionados. Então, aqui eu vejo que eu tenho tanto da minha solução GNX, como da minha solução da McAfee, do MVision. Então, aqui eu já consigo saber quais foram os recursos, quais foram os alertas que foram trazidos. Dentro desses alertas, a gente também consegue expandir. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Opa.
queria expandir esse Então, nó o pessoal de McAfee pode ficar tranquilo que eles não vão ficar desamparados, né, Gi? Não, com certeza não. Deixa eu expandir esse nozinho aqui, só para ficar até melhor para contar essa história para vocês. Opa! Tô sem mouse aí fica mais estranho. Então, aqui a gente vê quais foram os processos. Se eu clico, ele já vai fazer a correlação baseada com os outros recursos, o que foi afetado, quais foram os movimentos laterais, o que chamou o quê. E aqui também eu consigo ver os artefatos, ou seja, o que de ruim que foi executado dentro da máquina, qual foi o binário que foi executado. Então, aqui eu consigo ver, inclusive, essa filtração de dados. E tudo isso eu consigo clicar e ter o acesso, o LSS, onde eu vou ter o meu controle de senhas. Então, aqui eu consigo ver todos os artefatos, todos os sensores e tudo isso de maneira correlacionada. Quando eu falo, deixa eu só fechar aqui todos os meus nozinhos. Então, espera, voltar para cá. Então, aqui é onde eu consigo ver o que aconteceu, eu ter uma história para contar. Em Action, em Containment, por exemplo, é onde eu poderia quarentenar uma máquina, onde eu poderia isolar uma máquina de uma rede. E quando eu falo de resposta, eu estou falando dos playbooks, ou seja, eu poderia, por exemplo, baseado nisso, eu tenho playbooks tanto de remediação, então no caso, se fosse um Azure, eu poderia desabilitar os usuários que estão comprometidos, que sofreram um ataque, eu poderia utilizar esse playbook onde eu já vou criar esse alerta e já vou fazer o bloqueio direto dentro do MVision. Eu também tenho alertas de enriquecimento, ou seja, eu vou pegar esses hashes e vou mandar para a minha solução de sandbox. Eu vou pegar esses hashes e, de repente, eu vou mandar para o vírus total. Ou, por exemplo, eu vou criar um incidente dentro do ServiceNow para que uma pessoa dê uma tratativa. Então, para isso, eu basicamente selecionaria qual playbook eu quero e aplico. Então, quando a gente fala da visibilidade, eu estou falando de ver tudo que eu tenho no meu ambiente. Quando eu conto a história, eu já tenho toda a linha do tempo do que aconteceu. Inclusive no período que tudo isso aconteceu, que nesse caso foi de 1 hora e 29 minutos. Em contrapartida, eu também consigo ter a resposta aos meus incidentes. Então, o que eu queria mostrar para vocês é basicamente isso. Eu só vou mostrar uma outra coisa que eu acho que é bem interessante, que é a parte de Behavioral Analytics. Então, aqui a gente sabe não só o que está acontecendo com todos os sensores que a gente tem, como também ver os usuários que estão representando o risco. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns com chapéuzinho, outros sem chapéuzinho, então eu sei que aqui são usuários que eu defini como prioritários, aonde eu consigo começar a minha investigação por eles. Ele vai mostrar quais foram os logs, tudo o que aconteceu, qual foi a nota de risco que foi aplicada em cima de determinado log, em cima de determinado comportamento, e com isso eu também consigo fazer essa tratativa. Então, além da visibilidade, eu também tenho o Behavior Analytics em cima dos usuários, ou seja, eu não vou ter a visibilidade somente dos sensores, daquilo que eu tenho instalado no meu parque. Eu também consigo fazer investigação em cima dos usuários. Perfeito. Gi, tem mais 2 perguntas aqui. Tudo bem. Eu já. Anônimo, ele pergunta assim: qual a efetividade da solução contra as vulnerabilidades de Meltdown e Spectre? Bom, na verdade, a efetividade, ela vai utilizar a inteligência do Insights. Então, Insights é aquilo que eu comentei, que você vai ter a visibilidade de todas as campanhas que acontecem no mundo, todas as táticas que estão sendo utilizadas, e em contrapartida vai ter a resposta em cima disso. Então, quando eu falo que não precisa de criação de regras, eu estou falando dessa inteligência que veio tanto do time da Mandiant, que, para quem não conhece, é um dos maior time de resposta a incidentes do mundo, e baseado no framework Dmitry. Bom, mais um anônimo. Ele pergunta assim: o formato do painel atende para quem é MSP? MSP seria mais como serviço. Isso, na verdade, o que a gente vai precisar estudar é quem vai fazer a entrega. O que eu posso te falar com certeza é que o nosso painel, você conseguiria, por exemplo, criar usuários diferentes, com diferentes acessos, então, de repente, alguém que vai ter acesso só à investigação, mas, na verdade, o MSP seria mais o formato da entrega da solução. Perfeito. Bom,
As pessoas estão muito tímidas. Você tem mais alguma coisa para falar, Gi? Bom, acredito que a mensagem que eu queria passar de quem é a Trellix, o que nós temos, o que a gente entrega, eu passei. Vou colocar também os meus contatos aqui no chat. Uhum. Esse é o meu e-mail. Tá bom. E me colocar à disposição caso tenham alguma dúvida, caso algum caso de uso. Giovana, não sei se isso faz, se não faz. Giovana, estou precisando de uma coisa, não sei se você tem. Estou sempre à disposição. Perfeito. Cíntia, quer falar mais alguma coisa? Não, eu adicionei meu contato também, tá? Então, qualquer necessidade, a gente precisar de uma reunião presencial, online, tá? Então, a gente tem um time aí para atender vocês, entender, né, as necessidades, tanto da parte técnica da Abrasoftware e também da Scansource, né? Porque eu falo, a Gi é uma só, né? Ela não consegue me atender em tudo. Tamanho de São Paulo não dá. Mas, assim, a gente... Ela tem, tá? Mas, assim, a gente está à disposição aí para apoiar vocês. Tá bom, meninas. Mais uma vez, obrigada pela parceria. Obrigada pelo conteúdo. Pessoal, mais uma vez, obrigada por essa live. E a gente está à disposição, tá bom? Boa tarde. Obrigada, gente.